Olá, irmãos. Bom dia. 2 Pedro, capítulo 3 e o versículo 9 diz assim: O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Por que Deus não destruiu o ser humano? Ou por que Deus ainda não destruiu a raça humana? Nós estamos vivendo num período ainda de pandemia, infelizmente. Talvez você vai ouvir esse áudio muito tempo depois e sim, nós já vamos ter vencido. Mas eu ouvi uma frase há pouco tempo dizendo que o maior vírus é o ser humano. Eu diria que o maior vírus é o pecado. É verdade e ao mesmo tempo é triste ver pessoas que gostam da maldade, que gostam de fazer os outros sofrerem. Então sim, quando nós pensamos nisso e olhamos para isso, nós vemos que a raça humana, infelizmente, está perdida. A Bíblia fala, todos pecaram, todos estão destituídos. Em outras palavras, todos estão condenados. E a Bíblia conta, no capítulo 6 de Gênesis, que Deus se entristeceu de ter feito o ser humano. Se entristeceu muito. Mas Deus não sabia que seria assim? Que o ser humano entristeceria? Que lhe traria dor ao coração? Eu achei interessante uma versão bíblica que chega a dizer que a maldade do homem partiu o coração de Deus. E isto lhe partiu o coração? A Bíblia viva. E Deus decide destruir a espécie humana e recomeçar. É um ato estranho de Deus, porque Deus ele dá liberdade a todos, até mesmo para aqueles que fazem o mal. E como fazem? Nós vemos, por exemplo, no mundo, pessoas que fazem parte de igrejas que são devotadas diretamente ao mal, Bíblias escritas em nome do mal, curioso e ao mesmo tempo assustador, mas existe. A maldade humana, a Bíblia diz, que chegaria a níveis muito grandes. E é justamente isso que está no cerne, está próximo ao centro da nossa pergunta de hoje. Por que Deus ainda não destruiu o ser humano? A resposta está no texto que nós lemos hoje. Ali diz que Deus não quer que ninguém se perca. Então, meu querido amigo e amiga, irmão e irmã, se Deus não quer que ninguém se perca, isso também não está só no passado, porque foi escrito pelo apóstolo Pedro, mas isso também está no futuro. Isso serviu para você e serviu para mim. Deus quer que você se salve. E também Deus quer que eu me salve. Mas Deus também quer que todos se salvem, que ninguém se perca. Agora eu pergunto para você, se Deus sabe que ainda nascerá pessoas que vão aceitar o Evangelho, vão aceitar a sua proposta, você acha que Deus não vai esperar que essas pessoas nasçam? Que essas pessoas venham ao mundo? Mas é claro que Ele vai esperar. É claro que Ele vai permitir que essas pessoas nasçam. Porque Deus, Ele não mata os seres humanos na sua própria mente. Ele permite que eles nasçam, que eles venham ao mundo e sejam salvos. Infelizmente, até mesmo aqueles que são maus, que vivem na mesma época. No entanto, o que dá para entender de uma forma bem rápida e analítica sobre
a Arca de Noé é que nenhuma daquelas crianças da época da Arca de Noé, nenhum dos filhos deles que foram destruídos iriam aceitar o convite de Deus. Tanto é que na arca nenhum deles quis entrar. Mas aquilo era loucura para aquela época, sim, mas era a única loucura que valia a pena, porque o mundo estava completamente perdido. Não havia salvação nenhuma, ou seja, não havia ninguém que queria ser salvo, apenas Noé e a sua família. Então, hoje, Deus ainda não destruiu os maus, a raça humana, porque Ele quer salvar. Ele espera até o último filho chegar. Ele espera até a última espécie aparecer. Digo espécie como família humana, para que seja parte da sua família. Mesmo que infelizmente nós ainda estejamos vivendo momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de problemas, mas em breve isso tudo vai terminar. Infelizmente, como nos dias de Noé, palavras de Jesus, a raça humana vai rejeitar a Deus. Não precisa ir muito longe, já existem lugares onde pessoas já rejeitam a Bíblia, já fazem leis que vão contra a vontade de Deus. Na época do próprio Jesus, pessoas que tinham a Bíblia na mão se voltaram contra Jesus. Os líderes religiosos que traduziam a Bíblia, que escreviam a Bíblia, eles foram contra Jesus e foram cúmplices, praticamente mandantes da morte de Jesus. Mas em breve, muito em breve, infelizmente, as pessoas não vão mais querer ser salvas. E aqueles que estiverem salvos estarão. Por isso, o Apocalipse diz: continue o justo na sua prática de justiça, e continue o impuro na sua prática, ou injusto na sua prática de injustiça. Mas a boa notícia para você e para mim hoje é que Deus não desistiu do ser humano, não desistiu de você. Ele ainda quer salvar, Ele ainda espera a sua decisão. Ele ainda espera você sair da onde você estiver e aceitar o convite dele. Ele acredita que você não vai dizer não. Ele acredita que você vai andar com ele no caminho da eternidade. Isto é, se você quiser. É claro, se você deixar. Deus ama tanto você que Ele não vê de nenhuma maneira a possibilidade de você dizer não. Então aceite esse presente de Deus. Aceite esse convite de Deus. E se prepare para daqui a pouco tempo entrar direto para a eternidade. Amém? Que esse seja o seu pensamento nesse dia. Ficar do lado desse Deus que é longânimo, que é pacífico, que te espera e não quer que você se perca. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.